Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast O Mundo em uma Hora. Hoje, 21 de março de 2022. Eu sou Adriana Machado, estou aqui com a minha companheira Júlia Scalbenzi e o Tiago Assad, e a gente tem o prazer de apresentar mais um Mundo em uma Hora. Queria lembrar todo mundo, antes de começar, para dar um like no nosso vídeo e distribuir o material da Causa Operária TV, curtir o canal Internacionalismo e apoiar a imprensa revolucionária do PCO, mandando superchats, super stickers, divulgando. É muito importante todo mundo participando e divulgando o nosso material. Quem também está aí em casa sem saber como ajudar, pode se filiar ao PCO. A gente está com uma campanha de filiação. É só entrar em contato com a gente. E lembrando também que a Universidade Marxista está a todo vapor, as aulas estão maravilhosas com o companheiro Rui Costa Pimenta. Você pode fazer a inscrição no site da universidade, que é universidademarxista.pco.org.br. A gente está estudando a história do Brasil, 500 anos, uma visão marxista. Estamos no primeiro módulo, tivemos aí já 4 aulas. Hoje é a 5ª aula e está realmente imperdível. Boa tarde, companheiros. Hoje a gente vai falar em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, que se defende lá na Ucrânia dos ataques do imperialismo e da OTAN. A gente quer falar hoje sobre os países que estão na resistência contra o imperialismo. A gente viu o Irã mandando mísseis no Iraque, a Índia fazendo acordos de comprar petróleo da Rússia, e a gente viu aí que os países que estão do lado da Ucrânia e dos Estados Unidos, da União Europeia, a gente vê o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, República Tcheca, Polônia, Romênia, o Canadá, a Suécia e a Finlândia, Dinamarca, Noruega, Croácia, Eslovênia, Israel e Austrália. Quando a gente fala dos países que apoiaram a Rússia, foi a Bielorrússia, a Eritreia, a Coreia do Norte e a Síria. E os países que... a Síria. Tem que destacar aqui do meu lado. Os países que não puderam assim se manifestar abertamente em favor da Rússia, mas que a gente sabe que estão do lado da Rússia, mais próximos da Rússia ou neutros por pressão do imperialismo, né? Temos a Venezuela, Cuba, Nicarágua, a China, a Índia, como a gente falou, vários países da África, Líbia, Marrocos, Etiópia, Algéria, Angola, Burundi, Congo, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Moçambique, Namíbia, Senegal, África do Sul, Sudão, Tanzânia, Uganda, Zimbábue, Burkina Faso, Eswatini, Togo, Camarões. A gente também tem o Irã, o Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Armênia, Uzbequistão, tem a Sri Lanka, Mongólia, Laos, Bangladesh, Vietnã. Temos o Brasil, México e Argentina, que também não se posicionaram contra a Rússia. Então, dá para ver claramente a divisão aí como que está sendo essa divisão do mundo, países que estão junto com o imperialismo e os países da resistência. Então, hoje a gente vai falar um pouco como que está sendo essa resistência, como que ela está se materializando. Analisar um pouco a Coreia do Norte, que está retomando aí testes com os mísseis, e as relações da China. Então, podemos começar. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, demais companheiros que estão acompanhando aqui na Causa Operária TV e que vão acompanhar depois também no Internacionalismo, porque são muito fãs aqui desse conteúdo exclusivo na esquerda brasileira. São tão fãs que vão se inscrever também e vão se tornar membros dos nossos canais. Uma coisa que eu acho que é muito interessante aqui destacar, já entrando no tema, acho que o imperialismo está numa etapa assim daquele famoso aprendiz de feiticeiro, né? Que convoca lá umas magias muito loucas e não sabe o que está fazendo direito e acaba que se lasca todo. Eles tentaram criar esse clima de isolamento total aqui da Rússia e a gente vê que o domínio imperialista sobre o mundo, ele passa por a gente tem uma expressão muito clara disso, da crise desse domínio, dessa ditadura, né? Essa ditadura global aqui, ela enfrenta uma crise severa quando países, aqui foram citados alguns países que são muito interessantes da gente analisar, que é o caso do Brasil, a Índia, que são países governados pela direita, são países que estão apoiados pelo imperialismo, governos, aliás, apoiados pelo imperialismo, a gente tem que fazer a distinção, né? O Narendra Modi, o presidente da Índia, já chegou, inclusive, a ter um conflito armado, de menor escala, claro, mas chegou a ter troca de tiros com os chineses. Eles, durante a pandemia, adotaram, até antes da pandemia, eles já vinham promovendo ali um regime de perseguição muito intensa e violenta contra a população muçulmana da Índia. Teve esses episódios aqui de ataques contra os chineses durante aquela campanha de cerco, quando começou aquela campanha de cerco contra a China durante o governo do Donald Trump. Mas, contudo, o mundo é complexo, a luta de classes ela é dinâmica, e a gente está vendo aqui o governo da Índia extremamente direitista, quase um bolsonarista, ele furando aqui o bloqueio econômico da imposto aqui pelo imperialismo contra a Rússia, comprando petróleo direto de Moscou. Foi feita essa negociação entre o governo indiano e o governo russo, que foi super destacado aqui na imprensa imperialista, alguns reforçando o fato de que isso, Al Jazeera tirou uma matéria interessante sobre como isso complica os árduos esforços aqui do Biden para lutar pela paz e contra os russos. A Al Jazeera está numa campanha aqui russofóbica também, né? Mas é interessante a gente ver como, apesar de tudo, mesmo esse regime extremamente direitista, ele acaba passando por acaba sendo pressionado aqui internamente por setores da burguesia que não tem essa relação muito boa com o imperialismo, muito pelo contrário, essas relações, a gente sabe, elas são sempre muito mais conflituosas do que a propaganda oficial da imprensa burguesa tenta transparecer. E eles estão aproveitando o momento de fraqueza do governo para pressionar, lá no caso da Índia, né, para pressionar o regime de Modi, não sei como pronuncia, a ponto deles, Modi, né, deles, eu acho. Oi? Eu acho que sim, acho que é o Modi. Bom, a especialista aqui, a Adri, eu só estou dando Eu não aqui, sei, então, não. Vamos pesquisar para próximo. Vai ser o tema do próximo Mundo em uma Hora. Como se pronuncia o nome do primeiro-ministro da Índia? Mas eu sei que ele fez essa compra aqui, num acordo com a Rússia, em que eles tinham um desconto lá de 20% sobre os galões comprados, galões de petróleo, né? O que a gente está falando aqui, finalmente, não de um país minúsculo aqui, mas de um dos maiores países do mundo, a segunda maior população do mundo, e um país membro dos BRICS, né? O tijolo sobre o qual se assenta a economia global. Não é qualquer coisa o fato da Índia furar esse bloqueio econômico. Isso tem um significado político muito importante,
para a gente avaliar aqui o tamanho da crise do imperialismo e o tema central da nossa discussão hoje, que é justamente a revolta das nações atrasadas contra esse sistema de opressão que é brutal contra os países oprimidos do globo, contra todos que não são países imperialistas, e está provocando essa série de reações. Numa escala mais intensa, mais moderada, embora muito expressiva, nós temos essa situação da Índia. Aqui nós estamos falando do mundo, mas dada a relevância do Brasil, é importante destacar também a mais nova exposição da contradição que é o regime bolsonarista, na medida em que esses países, eles não, os dois países, a Índia e o Brasil também, eles não apoiam as sanções contra a Rússia. O caso do Bolsonaro, a gente conhece mais de perto, e todo mundo aqui que estava nascido tinha consciência de mundo, assim, de que existe uma coisa chamada mundo. Quando o Bolsonaro se elegeu, viu com um certo uma vergonha alheia, inclusive, ele prestando continência para a bandeira americana. O Bolsonaro, ele já tentou emplacar o filho dele para ser embaixador, destacando com o maior orgulho, tipicamente de classe média, né, que o filho dele já fritou hambúrguer nos Estados Unidos. E esse cara que era extremamente americanófilo, nojentamente americanófilo, de repente ele aparece tomando uma posição assim até mais esquerdista do que esses malucos aí da esquerda pequeno-burguesa que estão condenando completamente a Rússia. A gente viu no primeiro momento muitos partidos de esquerda repercutindo a propaganda oficial do imperialismo, e uma situação até cômica da gente ver que o Bolsonaro, ele já ficava meio que se equilibrando aqui como entre um ponto e outro, mas visivelmente pressionado aqui por setores da burguesia brasileira que estavam ganhando na luta política contra os setores mais próximos ao imperialismo, para que ele não tomasse de tudo partido dos Estados Unidos e ficasse também do lado dos russos, né? Ele foi fazer aquela visita a poucos dias do início das operações militares especiais, e até hoje o Brasil não aceitou, não concordou, aliás, com as sanções que o imperialismo vem promovendo, e segue sendo muito pressionado por isso. Mas outro reflexo extremamente importante, no caso do Brasil, a gente tem sempre que destacar que nós estamos na área geográfica direta de influência americana. É o ponto mais sensível para o imperialismo americano, que é justamente o próprio quintal. Aquela coisa que todo comunista já ouviu, né? Se você não arruma seu quarto, você vai arrumar seu mundo. Agora a gente está vendo uma aplicação muito prática e cômica até disso em relação ao exercício da ditadura global promovida pelos Estados Unidos. Eles não estão conseguindo arrumar o quarto deles, o que é ótimo para a gente, né? Mesmo a questão da Rússia ter decidido invadir a Ucrânia agora tem a ver com a gente volta para a questão do Afeganistão, né? Os Estados Unidos ficaram completamente desmoralizados aí com a saída com o rabo entre as pernas do Afeganistão, que proporcionou a todos os outros países oprimidos a levantar a cabeça, ou pelo menos pensar em levantar a cabeça, né? O que a gente vê que endurece a ditadura imperialista, a gente já vê aí a censura se espalhando no mundo inteiro, todos os canais russos censurados, mas realmente os Estados Unidos não estão conseguindo se impor. Outro exemplo de país direitista que teria, na ideia de todo mundo teria ficado do lado dos Estados Unidos, é a Arábia Saudita, que tem aí atacado o Iêmen há anos com armas americanas. É um país que recebe
total ajuda e aliado dos Estados Unidos, inclusive até nos Estados Unidos, que tentam falar que defendem os direitos humanos. Teve o caso do jornalista que foi cortado em pedacinhos e não aconteceu nada com a Arábia Saudita, né? O Khashoggi. E a Arábia Saudita era um país que, nessa vontade do imperialismo de isolar a Rússia, era um país que tinha muita força por causa do petróleo, né? Eles têm, por causa da grande produção do petróleo, eles têm a possibilidade de influenciar o preço do petróleo. E o Biden ligou para o MBS na época, no começo das sanções, e não foi atendido, o que foi mais um caso de desmoralização total do Biden. E não só isso, a Arábia Saudita decidiu ficar do lado da Rússia, falando que ia vender, fazendo acordo com a China, né? Vendendo petróleo em yuan. E estamos com problema de Tá difícil. O pronúncia. internacionalismo aqui tá pouco internacional hoje. A gente geralmente grava esse programa domingo à tarde, mas hoje nós estamos gravando segunda de manhã, então está todo mundo um pouco devagar ainda, pegando no tranco. Mas esse caso da Arábia Saudita, eu acho que mostra muito assim, a dificuldade do imperialismo de colocar a pressão na Rússia, porque a Arábia Saudita é um dos países que mais recebe ajuda assim, dos Estados Unidos, esse caso do Iêmen, né? De receber armas, está lá arrasando o Iêmen, e o Biden fez o telefonema para o rei Salman e ele simplesmente não atendeu, o que mostra uma fraqueza muito grande e causa um desconforto aí para o Biden. A Etiópia também, a Eritreia, que foi um dos países, porque a Bielorrússia é um país que está ali do lado da Rússia, né? Muito ligado ainda à Rússia, então era de se esperar que a Bielorrússia apoiasse a Rússia e ficasse contra as sanções. Mas a Eritreia é um caso interessante, porque a Eritreia é aquele país pequenininho ali da África e já é um país que tem uma tradição na resistência, porque eles não fazem parte da Africom, se juntaram à Etiópia, que era o país que tradicionalmente eles sempre estavam em guerra ali, inclusive a existência da Eritreia, né, remete a tentar tirar a Etiópia de ter acesso ao mar, né? E eles foram um dos 4 países que falaram não para o imperialismo. Então, mostra aí que... E eles já vêm se juntaram à Etiópia na defesa ali da Etiópia contra o Tigre, que era um plano dos Estados Unidos de desestabilizar aquela região. Eles estavam dando dinheiro para essa revolução ali, o conflito no Tigre com a Etiópia, e a Eritreia se juntou à Etiópia para lutar contra o imperialismo, para causar uma unificação dos países ali do chifre da África, né? Os Estados Unidos, que já vem bombardeando a Somália, então estavam tentando controlar aquela região do chifre da África, que é uma região muito estratégica para a China, para o comércio
Desculpa. para o comércio da China, é a rota da China ali, a nova rota da seda da China, o chifre da África é muito importante e a Eritreia está se mostrando aí como um dos países que mais firmemente se opõem ao imperialismo. Esse caso da Eritreia, eu acho que ele é muito legal também. Eu só vou voltar um pouquinho no caso tão próximos ali, geograficamente, inclusive, Eritreia e Arábia Saudita, mas o da Arábia Saudita é outro, só voltando aqui um pouquinho, porque eu acho que é outro ponto que coloca também as claras essa crise da dominação, porque todo mundo sabe, assim, que a Arábia Saudita é meio que a Colômbia, uma versão mais brutalizada aqui, do domínio dos Estados Unidos contra os povos árabes. E a ligação a família real saudita, ela tem alguns elementos aí muito mais radicalizados e anti-imperialistas. O mais famoso dele é o nosso querido Osama Bin Laden, né? Eu vou criar problema para Adri aqui nos Estados Unidos. Foi eu que Não, falei, eu que já sou líder aqui de uma nação rebelde também, mas o caso é que é outro exemplo disso que a gente está falando, como essas relações elas não são tão simples quanto parecem. E apesar da Arábia Saudita estar movendo uma guerra contra o Iêmen, eles também estão fazendo todas essas operações aqui que acho que estão devolvendo aqui um pouco da pressão, estão aproveitando o momento de fraqueza para devolver a pressão que com certeza sofrem muito do imperialismo. E é outro exemplo muito emblemático de como essa crise da ditadura do imperialismo ela tá num momento de fragilidade muito grande. Quando você vê um regime tão subalterno, até mais do ponto de vista prático, até mais capacho dos Estados Unidos do que o nosso aqui, apoiando a China, eles não estão diretamente apoiando a Rússia, mas eles também, por exemplo, não se prontificaram a substituir a produção petrolífera da Rússia. Eles, pelo contrário, eles vão fazer acordo com a China para diminuir o acesso americano ao petróleo árabe. Uma coisa que, nesse momento em que o segundo maior exportador do mundo, a Rússia, de petróleo, né, se encontra sufocado aqui com as medidas de guerra genocida, né, as medidas genocidas de sanções, e o acesso ao petróleo ele se reduz, é um ataque contra os Estados Unidos isso que eles estão fazendo. Porque desculpa. diretamente toda o problema das sanções, né, que está voltando, que era para atingir a Rússia, mas no final das contas está atingindo tanto a Rússia quanto a Europa e os Estados Unidos, é o problema do petróleo, né, do preço do petróleo. E a Arábia Saudita provavelmente era o único país que podia ajudar os Estados Unidos a controlar essa situação e eles resolveram não ajudar. Pelo contrário, resolveram enfraquecer o dólar e vender petróleo em dinheiro chinês. Eu acho que tem muita gente, ironicamente, muita gente dentro da esquerda que não percebe o momento lindo que a gente está agora, né? Se eu for olhar assim, nossa, é maravilhoso, cara. Para quem tá realmente acompanhando, para quem segue a política marxista, tem esse método de análise e compreende, acompanha o que está acontecendo no mundo, fica com os olhos brilhando. Porque, pega o exemplo, não necessariamente começou com o Talibã. O Talibã, ele foi uma faísca, a faísca e a explosão ao mesmo tempo, para a gente ter uma maior quantidade de revoltas nesse período de decadência imperialista, porque até aí a gente teve a crise de 2008, a gente teve diversas crises no século passado que expressavam toda essa decadência e como o imperialismo e o capitalismo, né, tá podre. E agora o que a gente vê é em uma maior escala, mas cada vez mais rápido e com mais eficiência,
esse enfrentamento e a queda do império, né? Como falaram há um tempo atrás. Primeiro a gente teve o Talibã, que o pessoal perrapado com os chinelinhos lá, foi lá e expulsou os norte-americanos, às vezes sem nem dar tiro, né? É só a gente lembrar que, se o pessoal for olhar, eles entraram lá em Cabul sem dar um tiro, entraram de boa, dando oi pra galera. E depois disso a gente teve diversos casos menores, que muitas vezes não foram noticiados, ou que não foi dado muita atenção, ou que foi escondido pelo próprio imperialismo, de revoltas também, como no Mali, que nem a gente falou recentemente, os franceses foram expulsos do Mali. Quem começa a pesquisar percebe que tem alguns países que estão se manifestando, dizendo, não, o terrorismo, agora o que a gente vai fazer? Vai estar dominado de terroristas lá e a ONU não vai dar conta, e não sei o que, toda uma campanha contra isso. Assim como fizeram a campanha contra o Talibã e como fazem a campanha contra o Hamas e outros grupos minimamente nacionalistas que existem em diversos países por aí. E agora a gente vê essa questão da Rússia e da Ucrânia, que, nossa, é uma explosão total da situação. Porque, como eu disse no começo, né? A gente fica com os olhos brilhando. Que agora é um acontecimento atrás do outro que fica até mais difícil acompanhar, mas que é uma expressão muito interessante de como o Império está decadente de fato. Baixar quer falar? Eu Que você queria falou falar. agora, eu lembrei da música Explode Coração, né? O sorriso de alegria aqui na cara da Júlia é bem expressivo. Uma pena que os companheiros não podem Incrível, ver cara. a animação dos companheiros aqui com aquele regime machista, atrasado, homofóbico, É racista. verdade. Eu não sei faz tempo que eu saí da faculdade de Ciências Sociais, então eu não lembro como que tá a lista agora, Tem bastante coisa, mas cara. tudo de ruim aqui que se pode acusar um governo, como o caso do governo do Talibã, mas era só uma besteira mesmo. Você ia falar uma coisa muito mais séria do que eu. Não, eu queria falar que tem a ver com isso, que os Estados Unidos eles estão tentando colocar o Putin como Hitler, como o pior mal que existe, querendo acusar a Rússia de matar civis, mas a gente teve o Assange, né, que também é muito importante nessa história, porque o Assange expôs muitos dos vários crimes de guerra dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, na Síria, mostrando que os Estados Unidos são os piores na hora de uma invasão, por qualquer motivo que seja, que eles chegam já com grupo especial para assassinar civis, assim, que não tem a menor preocupação, que já chega matando mulher, criança, estuprando, e o Assange expôs isso tudo, né? E apesar dele estar preso, existe essa campanha, inclusive, que a gente faz de libertar o Assange, e o mundo inteiro viu isso. Então, quando os Estados Unidos tentam fazer essa campanha contra a Rússia, de que a Rússia é o pior mal, e a gente vê o jeito que a Rússia está invadindo a Ucrânia, com preocupação de atingir os alvos militares apenas, tentando ter o menor número de civis mortos possíveis, uma coisa que a gente nunca viu com os Estados Unidos. Então, também isso é muito desmoralizante. Nazismo por Sobre isso. nazismo, Desculpa. a gente tem a própria Ucrânia, né? Só a gente olhar todo o histórico que eles têm ali de bombardear a região do Donbass e não pararam até agora, mesmo com a invasão, você vê ainda diversos ataques dos batalhões, por exemplo, o Batalhão Azov, notoriamente nazista, e diversos outros, que simplesmente destroem aquela região, que agora se declarou independente, né? Donetsk e Lugansk. E outros exemplos também mais recentes. Por exemplo, a Ucrânia está sobre lei marcial desde o início da invasão.
E agora ela foi prorrogada e modificada um pouco, e o Zelensky ele proibiu as atividades de partidos que ele considerava ligados à Rússia, de fato eram ligados à Rússia. Então, Ué, tipo, mas ele não é a democracia, não é o é cara isso. mais democrata da galáxia? E ele Então, não mas era exatamente, judeu, ele proibiu todos os partidos de esquerda e deixou o partido nazista se eu não me engano, funcionando. o nazismo não, me corrijam se eu estiver errada, mas o nazismo não era proibido na Ucrânia? Ah, não, mas o nazismo, assim. Mas se você tirar. Então, se você mudar um pouquinho a perninha ali do símbolo, já É, não é mais nazismo. se Mas for é, um é azul no lugar do interessante. vermelho da bandeira, aí já não é mais nazismo. Aí é É neonazismo, neonazismo não fala nada dali, então pode. Já é virou verdade, nacionalismo, né, né? cara? É Como diz a verdade, Globo. nazismo não pode, mas neo pode. Faz sentido, não, agora tudo faz sentido. Mas aí é interessante, inclusive, que foi no começo, né? Como tem mais gente da esquerda pequeno-burguesa não entendendo isso do que da direita, por exemplo. Porque até um tempo atrás, pô, a parte da esquerda está, inclusive, defendendo a Ucrânia nesse sentido. Não, porque a democracia, a autodeterminação e tudo mais, aí você vê lá, parece um monte de formiga. Os nazistas no governo ucraniano é tipo formiga quando vê um pedaço de açúcar no chão, sabe? Enche, assim, tá cheio, 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 cheio. E aí agora com só essa medida da proibição dos partidos, tem algumas figuras da esquerda que começaram a se pronunciar, falando que, tipo, não, porque o nazismo, não sei o quê, aí começa nazismo estrutural, e começa aquele monte de termos que a gente já não sabe mais o que está acontecendo, e aí é neonazismo estrutural, e daí é o ucraninazismo, que aí já começa a misturar um monte de coisa, e começa, não, são figuras isoladas, e aí já não sabe mais se defende a Ucrânia ou não, já se perde nas próprias posições, já não sabe se tem imperialismo ou não. E quando você vê, eles simplesmente ficam quietos e decidem não se pronunciar mais sobre esse assunto tão importante, esse momento tão importante que a gente está vivendo agora. Enquanto isso, no Congresso dos Estados Unidos, os nazistas são bem-vindos. O Biden deixa o povo aqui morrer de fome. Ontem teve manifestação pequena, mas teve aqui em Nova York a favor da Rússia. E o que se fala é isso. Por que o Biden está mandando dinheiro, bilhões de dólares, para apoiar os nazistas, enquanto os americanos estão morrendo de Covid, morrendo sem ter seguro-saúde, com dívidas das universidades, né? E o que aparece também são a resistência do Donbás, os russos no Donbás, nas casas, quando a gente vê as fotos, eles estão lá com a foto do Che Guevara, do Lenin e do Putin, enquanto quem está atacando o batalhão Azov com a foto do Hitler e a suástica. E a gente Mas isso é vê que democrático. O que não pode é o Che. Esse daí ele matou, fuzilou homossexuais em Cuba. Isso aí não é tolerável. Agora, Hitler, pô. E cachorros também. Hitler gostava sabia? de animais. Ele era ecossocialista quase. Verdade. Mas além do apoio de países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia e El Salvador também não se colocaram contra a Rússia, que são os países mais de esquerda, a gente tem, continuando aqui nos países mais conservadores, por exemplo, a Coreia do Norte, né? Vamos falar da Coreia do Norte e do Irã, que são aí considerados o eixo do A mal. cereja do bolo da maldade. Né? A Sim, Coreia do, desculpa, a falar, Coreia do Adriano. Norte já está retomando os testes com mísseis, né? E o Irã, que já tem um acordo com a China de 25 anos, que começou ano passado, um acordo muito importante para tentar barrar a sanção do imperialismo que resolveu voltar atrás no acordo que tinha com o Irã e colocar sanções, né?
Agora, o Irã está tendo a coragem de bombardear bases americanas no Iraque, né? Americanas e de Israel, que mostra muito, né, a radicalização. O Irã, eu acho o caso dele muito interessante, porque aqui a gente já sai dessas expressões mais moderadas aqui de desagrado ao imperialismo e entra nos mais PCO na veia, né? Porque os caras estão metendo bomba em geral lá no Oriente Médio, estão atacando bases americanas, destruíram as instalações de uma empresa americana chamada Lockheed Martin, que produz aviões, uma empresa ligada a esse chamado complexo militar industrial. Essa aí é em inglês, eu sei a pronúncia. É o Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas de armas dos Estados Unidos, né? Isso daí. Ainda bem que a gente tem a Adriana aqui para... Pelo menos para o inglês. Não, que isso. Muitas outras coisas. Mas o caso é que eu acho muito interessante você ver a postura muito mais agressiva do governo iraniano, que dessas nações rebeldes aí, do eixo do mal, o maravilhoso eixo do mal, suscitando aqui uma polêmica com o programa anterior nosso, né? Mas o governo do Ibrahim Raisi, ele é, nesse momento, o mais ativo aqui, no enfrentamento mais contundente mesmo, né? De força, ele está metendo bala aqui nos americanos e o imperialismo já está muito preocupado com isso. Eu vi uma matéria no CNN que a gente sempre fica em dúvida se é verdade isso mesmo, porque a fonte é horrível, mas um general americano falava que o Irã desenvolveu ao longo dos últimos anos uma tecnologia balística muito avançada, tem condições de atacar Israel ali a partir do seu país com seus foguetes. E no futuro próximo, aí já entra o exercício de futurologia que a gente desacredita muito, né? Mas que seria maravilhoso se eles conseguissem atacar a Europa também, a partir... Nesse caso, é uma análise do poder militar, né? Ele falou que em 5 anos o Irã vai ter capacidade de atacar a Europa. Olha que coisa linda. A Júlia chega, fica com o coração quentinho dela. Consigo perceber tudo aqui, todo o sorriso que ela está emitindo radiante. Mas o caso do Irã, a gente gostaria, na verdade, que os outros países atrasados fossem também, principalmente a China, né? Que tem que fica meio que se equilibrando aqui em cima do muro, mas o Irã junto com a Rússia, claro, né? São os dois países que estão levando adiante um conflito militar mais decidido contra o imperialismo e reforçando aqui nesse momento a fraqueza muito grande da, desse sistema de dominação, né? Ao mesmo tempo em que o Irã ataca as bases americanas no Iraque, você já tem também uma demonstração de força muito grande aliás, uma demonstração da crise muito grande da dominação americana no Oriente Médio, que é um setor vital para o sistema global, por conta do petróleo, justamente, né? Porque um lado, articulações militares do Irã produzem esses conflitos mais esses ataques com foguetes. Aqui a gente está vendo uma série de ataques contra alvos militares dos americanos no Oriente Médio, mas também a rearticulação política aqui, junto com o Irã. Nós estamos vendo lá o governo do meu tio, Bashar al-Assad, se encontrando aqui com os Emirados Árabes, que também não apoiaram as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Muitos países do Oriente Médio, inclusive, não apoiaram. E aí você tem
essa situação é muito louca aqui do pessoal, do imperialismo, dos articuladores políticos do imperialismo, fazendo todo tipo de loucura aqui, mas visivelmente sem saber direito o que eles estão fazendo. E aí, em vez deles conseguirem isolar a Rússia do mundo e acabar com qualquer bom exemplo que os russos estão dando, os russos e os iranianos também, eles acabam acentuando ainda mais a crise que eles se meteram, o famoso meter os pés pelas mãos, né? Quando, ao invés deles conseguirem demonstrar uma coesão, eles expõem um racha no sistema de domínio deles, que se fortalece ainda mais quando a gente vê tanto o Irã atacando os americanos no Oriente Médio, quanto os russos também, indo com ainda mais firmeza de propósito no enfrentamento ao imperialismo, e dando um exemplo que é maravilhoso para as nações atrasadas do mundo de que esse é um regime que já está podre, já está decadente e pode cair a qualquer momento aqui. A qualquer momento também já talvez seja um pouco muito mais de torcida do que de análise, Mas que está é, em clara decadência, né? exatamente, está em nítida decadência aqui. Não, Bachar, eu discordo. Você olha, por exemplo, aqui, ó, o ministro da Agricultura alemão diz que para combater a Rússia, os alemães deveriam parar de comer carne. Eu acho que é uma boa estratégia, assim. Não sei vocês. Agora vai. Agora o imperialismo abraçado aqui com o ecossocialismo, as coisas vão. É interessante a gente observar também que o imperialismo pode tentar esconder o quanto ele quiser, mas a dependência que existe da Rússia, justamente por ser um país tão importante como é muito grande. E um racha, assim, uma quebra de qualquer tipo de colaboração que poderia existir um início de uma crise maior ainda, né? Olha o tanto de recurso que eles perdem acesso, o tanto de matéria-prima que eles perdem acesso, tipo a própria questão do gás. E aí eu fico pensando assim, aqui a gente já entra na nossa torcida, mas se a China, aliás, tivesse se tivesse uma fração da disposição de enfrentar mesmo esses desgraçados aí dos Estados Unidos e da Europa e fizesse uma coisa mínima, vou reafirmar que a Taiwan é minha mesmo e dane-se vocês aí. Imagina, imagina na Copa, meu. Imagina a crise como que ela escala essa crise aqui numa proporção absurda. Os Estados Unidos, a gente está vendo aqui uma constante também, que os Estados Unidos estão pressionando de tudo que é forma a China para ela apoiar os Estados Unidos e o imperialismo, para não ficar do lado dos russos, nem do ponto de vista militar e nem mesmo do ponto de vista econômico. Teve até uma situação curiosa aqui na última semana, que foi o encontro virtual entre não lembro agora se por telefone, por videochamada, mas o Biden e o Xi Jinping conversando. E na imprensa americana isso saiu como Xi Jinping Biden pressiona a Rússia, dá um ultimato aqui para a China, É, alerta avisou que a que China a China tem que. vai haver consequências se vocês se meterem aí com esses bandidos malvados dos russos. Eu vou proibir o arroz no mundo inteiro se vocês não fizerem isso. Acabou o frango aqui. Mas vamos cancelar o Chop Suey, né? Que nem cancelaram o Strogonoff. Mas eles saíram com tudo isso. A China já falou: não foi desse jeito numa conversa. Na verdade, a gente conversou como pessoas normais. E aí depois foram questionar o porta-voz da Casa Branca sobre quais seriam essas consequências e a pessoa lá desconversou. Assim, uma situação anedótica, mas para a gente que mostra, acho que uma coisa interessante que a crise da dominação é tão grande que eles acabam reforçando isso quando eles começam com esses blefes baratos deles, mas que indicam que o momento é muito propício aqui para todas as forças aqui que odeiam profundamente essa desgraça que é o imperialismo,
irem para cima mesmo, né? Apoiarem-se aqui nesse exemplo maravilhoso. Eu estou sendo repetitivo aqui, mas é um exemplo muito bom pro mundo mesmo, para todos que sentem na pele a, a, o tamanho do sufoco aqui, da opressão que os Estados Unidos exercem contra o resto da humanidade. E é assim, interessante a gente aproveitar esse momento para aprofundar ainda mais essa crise. É, E, eu, e eu, acho que aqui coloca só encerrando aqui, Adri, coloca também o papel do Brasil, que é um pilar talvez até mais importante para todos esses países, justamente pela influência direta aqui que tem sobre o resto da América Latina e para os Estados Unidos, né? eu queria só, antes da gente sair da China, queria falar um pouco. Antes de falar da China, eu queria responder já para as pessoas que não estão acostumadas em escutar o Mundo em uma Hora, o canal Internacionalismo e a Casa Operária TV, que vai acusar a gente de ser sanguinário, né? Eu acho que a gente já deve responder isso, Tem que que ser malvado. é muita demagogia achar que a resistência ao imperialismo que é a sanguinária, né? Do mesmo jeito que estão acusando a Rússia de, de invasão e condenando o direito da Rússia de se defender da invasão da OTAN, geralmente se condena, né? Tem o palestino lá, a criança palestina com a pedra na mão, chamada de terrorista, recebendo bomba de Israel. Então, queria lembrar dessa observação de que não tem jeito de resistir ao imperialismo se não for entrar nessa guerra. Não existe o imperialismo. Os Estados Unidos arrasaram o Iraque, mataram 1 milhão de pessoas, tem 9 milhões de pessoas passando fome no Afeganistão. São inúmeros os exemplos de como o Biden mata muito mais que Hitler, né? Nas suas decisões aí ao longo dos anos. Então, que a resistência armada, inclusive a nossa resistência armada no Brasil, é totalmente digna e a única maneira de se defender da opressão imperialista. E sobre a China, eu queria continuar falando que a China, apesar de ter sempre essa posição ambígua, né, de não querer enfrentar diretamente o imperialismo, tem até um professor aqui da Universidade de Washington que ele já vem falando desse conflito do Donbass há muito tempo, o John Mearsheimer. Ele falou que a China é o principal inimigo do imperialismo nos próximos anos, né? A Rússia, ela apareceu aí depois, a partir dos anos 2000, retomando a força que tinha, mas a China, eles falam que em 2050 a China vai ter a população muito maior dos Estados Unidos e a riqueza 2 a 3 vezes maior. Então, o imperialismo está indo atrás dos países grandes, que têm riquezas, que têm população, que ameaçam a dominação, né? E não tem país no mundo que representa essa ameaça à dominação do imperialismo do que a China. Inclusive, a gente vê dos 35 países que abstiveram na ONU, 17 são da África, a gente vê a importância da China na África e a gente não falou que na Síria teve
a ajuda da Rússia na Síria contra a opressão do imperialismo foi muito grande, né? Então a gente vê que esse balanço que está acontecendo contra o imperialismo tem muito a ver com esse apoio da China e da Rússia aos países atrasados, né? Então, queria só colocar assim que a posição da China, aliás, com essas sanções todas, a China que está se dando bem nessa história, né? Que está tomando ainda mais o mercado, fortalecendo o seu dinheiro ainda mais, e provavelmente vai ser o ataque. A China já vem acontecendo na propaganda, na imprensa burguesa capitalista, já existe um ataque muito grande falando que a China viola direitos humanos dos uigures. Então, eu acho que por isso mostra um pouco o cuidado que a China tem na situação, mas ela tem o cuidado na diplomacia, né? Porque economicamente ela está avançando, tomando mercado, tomando regiões de influência cada vez mais. Inclusive, a gente vê aí a Argentina também ficou, que também aí, como diz o Biden, não é o jardim de trás, é o jardim da frente do imperialismo, mas temos o Brasil, México e Argentina que não se pronunciaram contra a Rússia, e a Argentina que está fazendo um acordo também, como o Irã fez o acordo com a China para garantir contra as sanções, a Argentina está fazendo um acordo aí, porque está endividada até a morte com o imperialismo, né? Uma coisinha rápida aqui, mas não sei vocês não ficam assim tocados para ver como os americanos se comovem com os muçulmanos na China, cara? Chega, rola uma Sim, é muito lágrima assim. lindo. Eu fico com muita raiva, para falar a verdade. Eu não acho nem graça. Machado da Revolução aqui se afiando para os próximos momentos. Mas sem sombra de dúvidas, a China ela é um fator que a gente tem que acompanhar mais de perto, porque tem uma coisa que é isso. Nitidamente eles não queriam assim maiores. Formou-se uma burguesia na China, né, de pessoas bilionárias aí que se integraram à economia mundial e estavam ganhando muito dinheiro, estava ótimo do jeito que estava, mas a realidade era sempre soberana aqui. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Você vê que a China ela tem essa postura um tanto ambígua, mas a gente está vendo que o mar não está para peixe, né? Como que essas pressões elas vão escalar ainda mais isso vai ter reflexos, inclusive, no próprio comportamento dos chineses. A gente viu que o Putin também, ele começa tentando se integrar ao imperialismo, só que não teve acordo com ele. E esse acordo também não vai existir com a China, porque não existe acordo com o imperialismo mais. Esse aqui é um clube um condomínio aqui que os moradores já estão definidos desde a década de 70 do século XIX. O que a gente vai ter que acompanhar aqui muito bem é como que essas relações dos chineses, sobretudo, vão evoluir, porque é outro fator importantíssimo. A gente está falando aqui também do país mais populoso do mundo e de um continente importante aqui também, que é o continente asiático, né? O maior em extensão de terras do planeta. Mas sem sombra de dúvidas, a crise do imperialismo ela produz essas rebeliões aqui, que agora a gente já vê focos muito mais expressivos da rebelião das nações atrasadas. E em algum momento a China vai acabar se radicalizando também, porque essa pressão em cima de Taiwan, em cima do, do separatismo lá pela região dos uigures, no oeste do país, e todas as outras pressões que a China sofre, isso aí em algum momento vai produzir uma resposta independente
independente daquilo que eles estão pensando, que dos chineses, né? Sobretudo a classe dominante chinesa está pensando em fazer nesse momento. A realidade vai se impor como se impôs para a Rússia e também, puxando aqui um pouco a sardinha para o nosso lado, vai se impor sobre o Brasil. A gente viu aqui esses três países importantíssimos aqui para o equilíbrio do domínio americano sobre a América Latina, que são o Brasil, o México e a Argentina. O mais importante de todos, sem sombra de dúvidas, o Brasil, que tem um regime mais direitista desses, mas vamos entrar aqui em eleições Porque e tomamos o golpe e o Bolsonaro está aí por causa do imperialismo, justamente, né? Sempre bom lembrar. foi quase o nosso Euromaidan, né? Só que não teve um batalhão Azov se impondo, porque havia um PCO aqui para se impor sobre o MBL, né? Mas daqui esse ano nós teremos eleições e com certeza, sem a menor sombra de dúvida, aqui o Brasil está agora entrando também numa rota de colisão muito perigosa, muito animada mesmo, na verdade, contra o imperialismo, porque um, um importante momento aqui histórico dessa, desse sistema desgraçado de ditadura, ele vai ser jogado aqui nesse ano nas eleições, o que reforça também, mais uma vez, a importância da esquerda se unir, de toda a classe trabalhadora, de toda a vanguarda revolucionária do país se unir em torno do Lula, independente das posições do Lula, que às vezes não são aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Em relação à Rússia e ao conflito no leste europeu. Mas, sem sombra de dúvidas, ele é o elemento que, de uma maneira confusa, mas expressa essa polarização, essa radicalização da classe trabalhadora brasileira e da população brasileira em geral. E, por isso mesmo, ele é o alvo do imperialismo desde o começo do golpe. E a gente vê aí que o ano vai ser animado, que o imperialismo não vai dar trégua, que a gente vai precisar de lutar muito se a gente quiser que o Lula seja presidente e até candidato, né? A gente está vendo aí a pressão dos partidos que são financiados pelo imperialismo, pelas ONGs tipo PSOL, em não apoiar o Lula, e a pressão da imprensa capitalista que já cai em cima do Lula há muito tempo, como sempre. Não vai ser fácil. O Brasil é muito importante, principalmente nesse momento que está tendo essa divisão, como o país mais importante da América Latina, que é a área de influência dos Estados Unidos mais direta, né? Eles não vão deixar, não vai ser fácil. Então, temos que ficar muito atentos, estudar muito, prestar atenção, sair às ruas e continuar acompanhando a Causa Operária TV e o canal Internacionalismo. Alguém tem mais algum comentário antes da gente terminar? Eu tenho algo muito importante mesmo. Então fala, assim, Ju. A gente, nós do PCO, a gente tem os nossos próprios órgãos de imprensa, a imprensa revolucionária, tem o canal Internacionalismo, você tem a própria COTV, que é o centro de tudo isso, a gente tem todos os outros canais, toda a imprensa escrita, online, impressa, e a gente faz o nosso melhor para ter a nossa cobertura sobre os fatos e apresentar uma visão marxista para os militantes e para as pessoas que estiverem interessadas no assunto. E agora a gente está com uma campanha, né? A gente está com uma vaquinha aberta, porque o PCO tomou a iniciativa de levar o companheiro Rafael Dantas, diretor de redação do Causa Operária, para a Rússia, para ajudar a gente nessa cobertura dos fatos, para a gente ter uma fonte direta de lá, para a gente ter uma melhor visão do que está acontecendo e não se pautar só pela imprensa burguesa e por
fatos aleatórios, e por isso a gente precisa muito, muito mesmo da ajuda de todos que puderem contribuir com essa vaquinha, para que o companheiro Rafael Dantas vá para a Rússia e consiga ajudar a gente a fazer uma cobertura top de linha, né? Então, pedi para a produção colocar na descrição do vídeo, mas o pessoal pode procurar também em vaquinha.com.br/vaquinha/causa -operária-na-Rússia. Então, se o pessoal puder contribuir, é muito importante mesmo, muito importante. É Fala algo de que... endereço, Júlia. vaquinha.com.br/causa-operária-na-Rússia. Esse seria o link, mas eu vou ver de colocar no chat ao vivo também, depois nos comentários do vídeo, porque é uma iniciativa assim, muito importante que o partido está tomando, e a gente precisa muito do apoio de todo mundo, porque é uma viagem cara, tem bastante custo, mas a importância dela também é gigantesca. E é isso. É isso aí. Mais uma vez, o Partido da Causa Operária tomando a liderança na imprensa revolucionária, imprensa de esquerda, imprensa que fala a verdade, e precisamos tudo com o apoio dos simpatizantes, sem apoio de empresas imperialistas, ONGs e gente que vai dar palpite de como que a gente tem que contar o que a gente está vendo. É isso, companheiros. Na semana que vem a gente volta com mais um Mundo em uma Hora. Lembra de dar um like no nosso vídeo, de publicar esse vídeo nas redes sociais, seguir o canal Internacionalismo, e na semana que vem a gente está de volta. Boa tarde.